Alô, alô. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, sejam bem-vindos ao evento do GoRN. E a gente vai bater um papo, espero que seja legal para vocês esses próximos 50 minutos. Pronto, agora foi. Bom, primeiramente, quem sou eu? Meu nome é Marlon Maia, sou analista de sistemas, trabalho há mais de 10 anos com desenvolvimento de software. Atualmente eu trabalho no grupo 123 Milhas, sou desenvolvedor sênior de lá. E também presto consultoria para algumas empresas que querem migrar de tecnologia. Também faço parte da comunidade do PHPRN e do GDG Natal, sou o organizador dessas duas comunidades. Bom, e nosso papo hoje vai girar em torno do Laravel, que é muito além do PHP. Primeiramente, eu queria conhecer um pouquinho de vocês, saber se vocês são desenvolvedores. Quem é, levanta a mão. Quem aí já conhece o PHP? E por que não querem ganhar dinheiro sem conhecer o PHP? Bom, contextualizando vocês, o PHP é um framework back-end. Aliás, o PHP é uma linguagem back-end e o Laravel acompanha ela. Então, ela também é um framework que utiliza o PHP. Só que o contexto de desenvolvimento web, ele é bem mais amplo. A gente normalmente segmenta em front-end e back-end, onde front-end é a parte bonita do nosso site ou do nosso sistema, e o back-end a gente tem o costume de dizer que é a parte feia, que é a parte mais menos bonita do usuário se ver, né? E aí o Laravel ele veio um pouco para desmistificar isso. Uma vez que ele fornece para você um ambiente propício ao desenvolvimento mais clean, mais eficiente do seu código. E aí um pouquinho sobre o Laravel. Ele é um framework do tipo RAD, ou seja, ele é um framework para desenvolvimento rápido de aplicações. Ele foi desenvolvido em 2011 pelo Taylor Hotel e ele é open source de verdade. Então ele é mantido pela comunidade. Se você quiser fazer um fork do projeto, você consegue e trabalha em cima da sua própria versão do Laravel. E aí uma pergunta que me fazem muito, principalmente nas consultorias, é por que usar framework? Por que eu não posso simplesmente pegar a linguagem de programação e fazer do zero? E eu gosto de dar essas duas respostas. Não perca tempo, você não é estúpido. Então, não tem para que fazer algo do absoluto zero se você tem algo que pode já lhe dar uma certa vantagem. E a outra coisa é não repita para você mesmo. Ou seja, você tem que procurar frameworks para evitar que você perca tempo com a replicação de código. Simplesmente a redundância atrapalha muito. Você perde de 30% a 40% na escrita de um código. E aí a gente, dentro do contexto do Laravel, a gente tem que pensar o Laravel como um ecossistema. O que seria um ecossistema? Assim como é no meio ambiente, o ecossistema é um sistema que funciona em perfeita harmonia, onde todos os elementos que estão contidos nele, eles estão em equilíbrio. Então, dentro de um sistema como o meio ambiente, a natureza, a gente tem diversos meios e esses meios eles interagem entre si sem atrapalhar um ao outro, em perfeito equilíbrio. Então, o Laravel ele fornece esse ecossistema que tem equilíbrio e a partir disso a gente consegue, seguindo as premissas de boas práticas, a gente consegue ter uma entrega mais eficiente usando as ferramentas que já foram desenvolvidas e disponibilizadas. E aí a gente chega a alguns itens do ecossistema do Laravel. O Laravel ele tem diversas ferramentas, pacotes, bibliotecas que estão disponibilizadas. Esse aí foi um print que eu fiz do site lá do Laravel, onde tem algumas bibliotecas e pacotes
que a própria comunidade desenvolve e disponibiliza. Então, algumas delas são bastante úteis para o desenvolvimento inicial de uma aplicação e a gente acaba utilizando bastante quando vai tirar um projeto do papel. Uma dessas bibliotecas, que é o Eloquent, que ele é um ORM, ou seja, ele é uma biblioteca que tem a capacidade de se comunicar com o teu banco de dados e ele fornece uma camada onde nessa camada você escreve código PHP e ele interage diretamente com o banco de dados, sem você necessariamente escrever uma query. Então, isso é muito eficiente na hora que você vai tirar um projeto do papel, o MVP, e aí você precisa validar algumas hipóteses rápido e fazer a entrega. Então, o Eloquent, ele tem esse propósito, que é fazer uma abstração da parte do banco de dados. Então, a gente tem um exemplo aqui de uma query que faz a criação de uma tabela no banco de dados. Essa query ela tem as informações de cada coluna e dentro do desenvolvimento de um sistema, eu que já trabalhei bastante com sistemas legados, toda vez que a gente vai fazer a distribuição desse sistema, a gente precisa mandar uma cópia do arquivo do banco de dados. E a chance dessa cópia ela estar desatualizada é muito grande. Então, uma boa prática, junto com o Laravel, usando o Eloquent, é justamente você ter, dentro do código PHP, a criação da estrutura do teu banco de dados. Então, você tem a criação de um esquema e toda vez que você rodar o teu migrate, que é um comando do Laravel, você vai subir a versão mais atualizada do teu banco de dados. Então, isso garante que todo mundo esteja trabalhando numa versão sempre atualizada. E aí, aqui é um exemplo de como é a abstração em si do nosso banco. Eu tenho uma abstração de uma tabela de usuários na base de dados e eu tenho a possibilidade de fazer consultas nela. No caso, eu estou fazendo uma consulta aí, aplicando uma where. Eu tenho a possibilidade de fazer a listagem de todos os elementos que estão nela, fazer consultas complexas. Se eventualmente eu tiver uma consulta que ela parte para relacionamentos, inner joins, joins, left joins, com diversas tabelas, o Eloquent ele tem a possibilidade de integrar tudo isso. Aí, outro item do ecossistema do Laravel é o Blade UI Kit. Esse Blade UI Kit, eu tive a possibilidade de trabalhar com ele em 2 projetos. Ele é uma forma mais rápida de você construir interfaces Bootstrap. Então, você consegue criar a parte de Vue com o Blade, que já é uma ferramenta do Laravel. E a partir disso, você consegue agregar e diminuir a quantidade de código. O teu código passa a ser menos verboso porque ele já tem muita coisa que está dentro dessa biblioteca. Então, isso aí é um exemplo de uma página feita com o Blade UI Kit, onde a gente tem uma página monolítica, que foi, esse exemplo aí eu desenvolvi em 30 minutos. Então, é uma maneira muito rápida de você fazer um layout, principalmente para validar produtos, validar hipóteses. Outra coisa do ecossistema que a gente usa bastante é o Sanctum, que nada mais é do que uma biblioteca de autenticação. E aí eu tenho a experiência de ter desenvolvido, dentro de sistemas legados, ferramentas de autenticação do zero, onde eu perdi muito tempo para fazer a parte de autenticação. Então, o Sanctum, ele é uma mão na roda, literalmente, porque ele já lhe entrega praticamente tudo que você precisa para gerenciar a parte de autenticação. Então, vamos supor que você vai desenvolver uma API para um mobile, para algum aplicativo mobile. E essa API ela vai ter a parte de cadastro de um usuário. Então, para você não precisar criar a tabela, a parte das senhas, a gestão de quem está logado e quem não está, o Sanctum ele já tem tudo isso para você. É basicamente um comando e você tem toda a parte de autenticação implementada no teu sistema. Outra ferramenta também do ecossistema é o Laravel Tinker,
que ele é uma ferramenta de testagem de código do próprio Laravel. Então ele está dentro do terminal, junto do PHP Artisan, e com ele a gente consegue fazer testes do nosso próprio código. Vamos supor que você criou um model e esse model você não sabe quais elementos estão retornando a partir de uma consulta. Então com ele você consegue executar um trecho do seu código. Então aqui a gente chamou o Tinker e conseguiu fazer, por exemplo, um teste da criação de um registro no model de post. Então, com isso, a gente tem a criação do registro, a gente testou e validou que ele está criando um registro, e aqui ele dá o callback, que é o próprio registro. Então, a gente consegue validar de forma mais rápida a criação por exemplo, de models, e sem precisar estar fazendo teste direto no navegador. A gente testa direto no terminal. E aí as possibilidades são infinitas. Ele fornece um acesso a todo o Laravel a partir do terminal. Então você consegue testar praticamente qualquer parte do Laravel nele. Aí a gente começa a entrar na parte mais moderna do Laravel. Dentro dessa parte moderna, a gente tem o Livewire, que é um framework full stack dentro do Laravel. Como assim? O Laravel não já é um framework, por que ele tem outro framework? É meio confuso, mas a resposta é esse full stack. Então, o Laravel ele é back-end por sua matriz ser PHP. Porém, existe a necessidade de construção de interfaces. Então, a gente precisa de páginas para exibir produto. E aí, o convencional dentro de um time, você tem uma parte da sua equipe que é responsável por criação das páginas. Então, são os front-ends. E você tem os back-ends. O Livewire, ele tem a capacidade de, dentro do próprio Laravel, ele acobertar a parte do teu front-end. Então, você consegue escrever, por exemplo, Vue.js dentro do próprio Laravel e fazer ele administrar por meio dessa biblioteca da Livewire. Aí, outra ferramenta que está dentro do ecossistema é essa Zig, que ela é bem interessante para quem já teve a possibilidade de brincar ou trabalhar com React. Ela serve justamente para disponibilizar integrações entre as rotas do back-end com a do front. Então, por meio dela, você consegue fazer com que o teu back-end ele converse com as rotas do front-end e consiga disponibilizar rotas visíveis dentro do React, através dessa biblioteca Zig. Então, é uma forma muito, do meu ponto de vista, inteligente de você fazer a integração dessas duas coisas, do front com o back. E aí, mais uma contribuição da comunidade do Laravel, que é o Jetstream, que ele também é um framework full stack. E aí, ele tem um propósito muito semelhante com o que é o Livewire. O detalhe é que ele conseguiu abranger mais frameworks front-end, então a comunidade ele cresceu bastante porque eles conseguiram criar uma camada de integração muito mais forte e robusta, e a comunidade abraçou bastante essa biblioteca. Então, a gente vê bastante ela aparecendo agora, nos últimos tempos, dentro de projetos, principalmente monolíticos. E aí a gente tem um cara que é o meu xodó atualmente, que é o Inertia.js. Esse Inertia, eu conheci ele tem mais ou menos um ano. E esse cara, ele tem um propósito que é meio que interessante, porque ele serve como uma cola entre o back-end e o front-end. E aí, por que ele virou meu xodó? Eu tinha muitos projetos que tinham back-end totalmente separado do front-end, nada conversava entre os dois, era simplesmente uma API de integração. E aí, com o passar do tempo, a gente tinha problema de front-end se desligar do time e a gente não conseguir dar continuidade ao projeto.
e agregar pessoas full stack eram complicadas, porque normalmente React ele conversa muito bem com Node.js e o Laravel já é mais ligado ao Blade, então a gente precisava ter uma cola. E aí, há mais ou menos um ano, eu tive acesso a projetos que utilizam Inertia.js, e aí foi meio que paixão à primeira vista pela facilidade que ele se coloca justamente para funcionar como uma cola entre o back-end e o front-end. Então, o Inertia, ele basicamente funciona como um render, fazendo a passagem dos dados que seriam gerados no teu back-end diretamente para o front-end, para páginas, por exemplo, com o React. Então, a gente consegue, por exemplo, fazer com que um sistema feito em React, um front feito em React, ele consuma dados do Laravel sem você fazer nenhum consumo de API em si. Então, você não precisa, por exemplo, usar um Axios da vida, porque o Inertia ele já provê isso para você. Então, ele funciona exatamente como uma cola, porque todos os dados que estão lá no seu back-end, ou seja, teu banco de dados, regras de negócio, tudo que é inerente ao back, você consegue fazer a passagem para o front só em fazer o uso dessa biblioteca do Inertia. Então, aqui a gente tem um exemplo de pegar do model usuário, os usuários ativos, ordenado por nome. Então, ele faz uma listagem, onde ele quer nessa listagem o ID, o nome e o e-mail. E aí, isso aqui tudo está armazenado numa variável users, e esse users está sendo passado para o Inertia por meio dessa props. Então, lá no nosso código, quando eu passo uma props, ele vai pegar tudo o que o Inertia está jogando a partir do Laravel para dentro do nosso projeto. E com isso, a gente diminui bastante o delay de entrega. Então, hoje, basicamente, eu tenho projetos e dentro dos times que eu componho, uma única pessoa ela é responsável por fazer a integração de um front-end que ele já está pronto, ele já foi tirado o X dele e ele já está todo prototipado, e a gente só basicamente faz a montagem. O que antes era um trabalho exclusivamente do front-end em consumir a API e adicionar na tela, hoje a gente faz direto na criação do back-end, a gente já passa essas informações para dentro desse template que já foi criado. Então, isso é um exemplo do demo lá do Inertia.js, ele foi feito com o React. Então, a gente tem um sistema que ele está pegando dados de banco de dados do banco, ele está gerando uma lista, essa listagem tem paginação, tem todos os elementos de um data table. Então, a gente consegue fazer de forma rápida esse exemplo, por exemplo, eu consegui criar ele em cerca de 1 hora. Então, é super rápido a gente fazer mocks e fazer MVP e provas de conceito. E é uma pergunta que me fazem muito, por eu falar bastante do Laravel, se o Laravel é uma bala de prata. Então, ela é uma solução única? E a resposta para essa pergunta é não. Absolutamente, o Laravel não é uma bala de prata, ele não é a solução perfeita, mas ela é uma solução viável. Então, você precisa tirar projetos do papel, você não tem tempo, você usa o Laravel porque tem muita coisa já pronta. Então, para quem está começando hoje na carreira de desenvolvimento, eu recomendo sim utilizar o Laravel, associada ao aprendizado da linguagem em si, porque você consegue tirar muito rápido do papel uma ideia. Então, quem se aproveita muito desse conceito de utilizar framework, por exemplo, a Rocket City, ela propaga muito a utilização do React com Node, e aí eles acabam incentivando o uso do framework antes do uso da linguagem. Então, a gente pode usar isso como exemplo, mas não afastar a hipótese e o conselho de que você também deve estudar a linguagem de programação. Então, a linguagem, ela fica, o framework passa.
Então, é importante a gente entender que não existe bala de prata e que a gente precisa sempre buscar conhecimento de outras linguagens e de outras ferramentas que estão aí. Queria deixar um convite para vocês. Como eu falei, eu faço parte da comunidade do PHPRN. Em virtude da pandemia, a gente ficou um pouco de stand-by esses últimos anos, mas a gente está voltando com os meetups. No começo do mês, a gente recebeu o evento do PHPest, que eu estou aqui com um representante de Fortaleza, que é um evento itinerante muito bacana, feito das comunidades para as comunidades. Então, é muito importante que a gente participe dos meetups, até para trocar conhecimento. Então, fica aqui o convite, dia 12 de novembro, às 8 horas, é um sábado, lá no Sebrae, o nosso próximo meetup. Eu quis trazer esse item para a nossa conversa, justamente pela experiência que eu tive recentemente. Eu sempre gosto de, quando eu estou viajando, ver se tem algum meetup em alguma cidade. E eu participei do meetup a empresa que eu trabalho é de Minas Gerais, então uma vez por mês a gente tem que estar lá na empresa. E aí eu participei do meetup do PHPMG. E eu achei incrível a mobilização da comunidade. E aí, conversando com o pessoal lá, eles me falaram que nem todos trabalham ou vivem do PHP, mas eles frequentam sim a comunidade por causa das oportunidades que uma comunidade oferece. Então, quem aqui está no começo de carreira e precisa saber as oportunidades que o mercado oferece ou saber por onde começar, eu recomendo sim participar das comunidades e desses eventos. E o QR Code aí do nosso grupo do Telegram, caso vocês queiram entrar lá. Obrigado. E aí a gente abre para dúvidas. Oi? Pessoal, alguma dúvida de como começar a carreira? Opa, Marlon, boa palestra, muito bom. Na verdade, minha dúvida foi quando tu levantou a questão de empresas como a Rocket City ficar ensinando mais e focando a galera mais por framework ao invés de focar na linguagem. E aí você tem, beleza, uma empresa como a Rocket City grande, que é uma das grandes influenciadoras dessa galera que vem entrando na área agora. Mas o que é que tu acha do cenário para o PHP? Tipo, a gente vê que a galera está indo muito para o lado do JavaScript para trabalhar em todas as áreas, para mobile, para lado de servidor, para lado de front-end, como já era o monopólio dela. Mas como tu acha que o PHP fica nisso? Tipo, esse Nest.js é uma boa sacada para integrar o front-end ali com o nosso PHP, mas tu acha que pode ser que em algum momento fique muito defasado? Ou seja, a pergunta que a gente já vem respondendo desde 2010, né? Tu acha que o PHP vai morrer mesmo? Bom, eu posso responder o que eu acho, né? Não, o PHP não vai morrer, assim como contextualizando vocês e o porquê dessa resposta, no começo do mês eu fui fazer uma visita à empresa lá em BH, e no café da manhã do hotel eu estava trocando uma ideia com um senhor sobre futebol. E aí, em algum momento, a gente falou um termo técnico. E eu não, se tem uma pessoa que eu não iria achar que era programador, era aquele senhor. Aparentava ter os seus 70 anos. E aí eu perguntei qual era a linguagem de programação, ele falou que era COBOL. E ele trabalha no Banco Inter, e o Banco Inter fez uma proposta absurda para tirar ele do Itaú. Ele é um dos caras que trabalha com integração de cartão de crédito, que é um sistema feito em COBOL há mais de 40 anos. Então, o COBOL, feito há mais de 40 anos, ainda é usado até hoje. Então, o PHP não vai morrer nem tão cedo. Então, respondendo a minha opinião. A segunda coisa é sobre esse posicionamento de empresas como a Rocket City, que incentivam muito a utilização do framework.
Eu acho positiva esse tipo de ação, porque a gente vive numa geração muito imediatista. Então, o pessoal que está aprendendo a programar agora, elas não têm paciência de estudar um C, um PHP puro no console, e elas querem ver as coisas já aparecendo. Então, os frameworks, eles funcionam muito bem para essa geração que precisa das coisas de forma imediata. E o Inertia, ele agrega mais um peso nessa opinião, justamente porque o mercado está se expandindo. Então, ele está crescendo bastante para todos os lados. E a gente precisa de ferramentas que funcionem como uma cola. Então, a gente precisa sim, é super positivo que o Inertia venha e surjam outras ferramentas justamente para fazer a integração e funcionar tudo dentro de um único escopo. A gente não precisa ter times com conhecimentos distintos. Então, a gente tem, por exemplo, chapters de front-end que eles estão lá no mundo deles discutindo só a parte de front-end, enquanto que o back-end está totalmente separado. E isso é ruim do ponto de vista de evolução, porque a gente acaba marginalizando algumas coisas quando, na verdade, poderia ser integradas. Então, o Inertia ele é um peso muito positivo nessa continuidade do PHP. Mais alguma dúvida? Agora era uma mais técnica. Tu mostrou ali, se tu puder voltar no slide do Inertia. Beleza, aí a gente tem um método para só buscar. E no caso, se eu quisesse fazer o caminho inverso, o Inertia também consegue fazer com essa mesma facilidade. Então, tipo, por exemplo, eu tenho um formulário lá no Vue, e aí eu quero passar esses dados do Vue para cá. E aí foi um outro porém, né? Tu mostrou o Inertia e tu disse que era React, e ali tem users.vue. E aí eu fico... Esse ponto .vue é algo do Inertia ou é do Vue.js? Pronto, isso é sim algo do Vue.js. Ele é um código todo feito em Vue. Que o meu front ele desenvolveu a partir do template lá de UI, e aí deixou todo prontinho para mim fazer a carga dos dados. Então ele é Vue nesse caso, mas o Inertia ele funciona muito bem com o React, se eu não me engano é Svelte, que é um framework JavaScript também recém-lançado. Então, a gente tem essa possibilidade. O Inertia.js ele não é de uso exclusivo do Laravel. Ele já tem módulos prontos para Python, onde dentro do Django, por exemplo, você consegue rodar essa mesma integração, essa mesma cola. Então, é algo que a gente está vendo bastante, essas ferramentas surgirem como uma cola entre back-end e front-end em linguagens que não eram tão utilizadas para isso. E sim, ele funciona no caminho inverso. O Inertia, uma vez ele acoplado ao teu projeto, você consegue ter acesso a todos os verbos HTTP. Então, você consegue fazer o submit de um formulário via post, fazer um put para um update ou um delete. Ele tem todos esses verbos disponíveis, desde que existam as rotas no teu back-end. Então, as rotas do Laravel precisam estar criadas e você precisa consumir isso lá no teu front e vai funcionar sem nenhum problema. Mais alguma dúvida? Bom, é isso, pessoal. Aproveito para desejar a vocês um bom evento e a gente se encontra por aí. Se tiver alguma dúvida, podem me procurar pessoalmente, e se vocês estiverem prontos para um desafio, lá na empresa a gente tem vagas em aberto para front e para back, para o cara que desenrola tudo, o QA, tem muita oportunidade aí no horizonte. É só me procurar lá na comunidade que a gente faz essas indicações. É o grupo 123 milhas. Bom, é isso. Obrigado, pessoal.